Graça e paz. Estamos aqui, mais uma vez na nossa lição bíblica. Estamos na lição 5, página 28 da nossa revistinha, falando sobre 1ª e 2ª Pedro, motivações cristãs. O tema de hoje é a vida cristã e as autoridades. E vamos ler aqui 1 Pedro 2:13. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano. Então, sujeitai-vos, Pedro vai aconselhar-nos, sujeitar a toda autoridade humana. 1 Pedro 2,14, quer aos governadores, como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, mesmo os governadores, que está sendo enviado pelo rei, também reconhecido aqui por Pedro como uma autoridade, e também se assujeitáveis. E 1 Pedro 2,15, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Então, porque se sujeitarmos às autoridades, porque assim é a vontade de Deus. Ele já esclarece isso aqui no versículo 15. E 1 Pedro 2,16, como livres e não tendo a liberdade como capa de malícia, mas como servos de Deus. Então, se somos servos de Deus, temos que nos sujeitarmos às autoridades, porque assim é a vontade de Deus, e isso agradará a Deus. E sem capa de malícia, mas como servos de Deus. Por que fazeste isso? Para agradar a Deus. Porque reconhecemos que estamos debaixo de uma autoridade e que somos servos de Deus, e assim Ele constituiu as autoridades, e assim Ele se agrada. E 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então, temos que honrar a todos, amar aos irmãos, temer a Deus e honrar a Deus. Por que você faz isso? Por amor a Deus. Porque você escolheu servir a um Deus, que é acima de todas as autoridades, e esse é o comportamento que Ele quer que nós tenhamos. 1 Pedro 2,18, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente os bons e moderados, mas também aos maus. E 1 Pedro 2,19, porque isto é agradável. Agradável para quem? Para Deus. Que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. E 1 Pedro 2,20, pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se, quando fazeis o bem e sois afligidos, o sofrereis com paciência. Isso é agradável a Deus. E 1 Pedro 2,21, porque para isso foste chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando vós exemplo para que sigais as suas pisadas. E 1 Pedro 2,22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2,23, sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele
ele se entregava a Deus com o propósito de obedecer Cristo. E Cristo faz isso com todo louvor, porque ele não tinha pecado, ele não tinha motivo nenhum de ter sido açoitado, sido crucificado, levado à morte, mas ele se permitiu passar por isso. Para quê? Para agradar ao Pai e que se cumprisse, né, o propósito de Deus na terra. E 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então ele sofreu tudo isso para que eu e você pudéssemos viver para a justiça de Deus e que as nossas feridas fossem saradas. E ele passou por todo esse sofrimento para que se cumprisse isso. E 1 Pedro 2,25, porque éramos desgarrados e como ovelhas, mas agora tens voltado ao pastor e bispo de nossas almas. Então, aquele tempo em que éramos, né, desgarrados, estávamos errantes, né, nesse mundo, e fomos resgatados pelo quê? Pelo sacrifício de Cristo. Sacrifício, né, dele ter sido açoitado, passado por toda aquela perseguição, para que se cumprisse a vontade de Deus com esse propósito, agradar a Deus. E nas nossas vidas, como servos do Senhor, não é diferente. Porque há momentos na nossa vida que vamos passar por injustiça, vamos passar aflições. E lembrando sempre a vocês aquilo que a gente tem falado desde a lição 1, né? Estamos falando de coisas espirituais. Então, não tem como você olhar para esse ensinamento sem ter essa percepção que estamos falando de coisas espirituais, trazidas do alto céu, que é o comportamento que Deus quer que tenhamos. Ah, Deus quer que sofremos? Não, Deus não quer que sofremos, mas a gente precisa entender que precisa se cumprir primeiro o propósito de Deus em nossas vidas. Se necessário for sofrermos, Cristo teve que sofrer e morrer, sofreremos, mas consciente de que Deus está todo o tempo conosco e está se cumprindo o quê? O querer e a vontade dele. Então, há hoje uma dificuldade muito grande de se entender, principalmente quando nós lemos passagem bíblica que vem falar sobre submissão. Submissão é o contrário de quê? De autonomia. E quando somos servos de Deus Altíssimo, nós, bem que abrimos mão da nossa autonomia, vivemos de acordo com o quê? A vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, não se encaixa uma pessoa que não aceita ser submissa, que ela quer ter total autoridade sobre sua vida, com o Evangelho, porque o Evangelho vai sempre nos ensinar a sermos submissos. É um debate até muito grande, muitas das vezes, a questão da mulher ser submissa ao seu esposo. Mas esse é o propósito. A submissão, como que você abrir mão da sua autonomia por amor àquele que você quer agradar. No caso, se nós somos servos de Deus, queremos agradar a Deus, queremos que se cumpra a vontade, o querer dele nessa terra, independente do que vamos passar aqui nessa terra, seja momentos bons ou ruins, sofrimentos, tristezas, mas por amor a Deus e o Evangelho, permanecemos e prosseguimos a ensinar aquilo que Deus propôs para nossas vidas. Me faz lembrar daquela passagem, né? Cristo entrando em Jerusalém, vem uma viúva, né? Que está velando o seu único filho. E, né, vamos perguntar àquela mulher como você está. Ela, estou bem, graças a Deus. Então você vê, ela exalta a Deus e diz que está bem, mesmo você sabendo que ela está passando pelo pior momento da fase da vida dela.
que assim, humanamente já não tinha, né, perspectiva nenhuma para ela. Mas ela continua o quê? Exaltando o nome de Deus, engrandecendo a Deus, independente do que estava por vir na vida dela. E um momento triste, né, e difícil que ela estava passando, enterrando, né, seu único filho. Então, esse é o propósito dos verdadeiros cristãos, entender que podemos até sermos, né, afligidos e perseguidos nessa vida, mas com um propósito maior, e que os nossos propósitos têm que buscar sempre que o entendimento espiritual e que possamos viver de acordo com os planos e projetos de Deus. Então, a vida cristã e as autoridades, que é a lição de hoje, né, vamos estarmos falando, né, sobre o comportamento cristão perante as autoridades humanas. E nós lemos, né, que mesmo elas sendo boas ou más, nós temos que obedecer. E Pedro vai falar bem sobre essas questões porque ele viveu muito próximo de Cristo e aprendeu, né, o próprio Cristo, justamente essa submissão, essa questão, né, de se submeter às autoridades. Ele aprendeu mesmo assim, vivendo ao lado, né, de Cristo. E vivemos em um tempo de grandes conflitos por questões ideológicas e partidárias, em que muitas vezes o resultado são brigas, divisões, contendas, desarmonias, separações e, infelizmente, em alguns casos, até morte. Vemos que hoje em dia fica-se muito difícil, né, defender aquilo que você acredita, que as pessoas, né, elas às vezes levam até, né, uma questão pessoal. O autor, né, até colocou aqui morte, e muitas vezes isso acontece mesmo, porque hoje é difícil a compreensão de submissão. Hoje em dia as pessoas todas são autônomos, todos querem fazer o que querem e bem entende, fica difícil, né, você ensinar e passar algo que você tem que compartilhar, que você tem que ter empatia, que você tem que se unir e estar caminhando junto. Fica difícil, já que ninguém se submete a nada, ninguém quer ter alguma autoridade sobre si. Então, é onde a gente vê esse tipo de coisa, igual aqui o autor na revista está falando. E muitas amizades são desfeitas, famílias rompem os relacionamentos, e o posicionamento de ambos os lados, muitas das vezes, é o contrário em relação às escrituras. Ainda tem isso, às vezes nem está defendendo aquilo que a escritura está ensinando. Mesmo se estivesse defendendo o que a escritura está ensinando, não estaria vivendo nessa confusão toda, porque a Bíblia ensina a sermos submissos, a sermos mansos, né? A sabermos esperar, sabermos compartilhar e esse tipo de coisa. E o apóstolo Pedro está tratando de um aspecto importante para os cristãos que estavam vivendo como forasteiros e peregrinos, igual já falamos nas outras lições também, né, sobre a questão, né, do que eles estavam passando ali naquele momento, como forasteiros e peregrinos, dispersos por regiões difíceis, montanhosas, por questão das autoridades romanas. Então, Pedro ele vai esmiuçar essa questão, né? O que eles estavam passando, qual era o conceito na época, né, das questões de autoridades diferentes daquelas que eles tinham costume, né? Porque tudo para eles era assim, Deus, né, instituiu essa autoridade para nós e eles respeitavam. E vindo de outra nação, eles tinham esse conflito que era uma autoridade para eles humana, não levantada por Deus. Ainda tinha essa questão, né, muito assim, ideológica da própria nação. E podemos observar que Pedro vem esmiuçando isso, vem querendo ensinar eles
para eles entenderem o momento e o conflito que eles estavam passando e qual era o propósito deles passarem aquilo. Então, ele vai, né, tentar trazer, através do próprio sofrimento, da perseguição que eles estavam sofrendo, esse entendimento de submissão. E o tópico 1, submissão às autoridades. Eu até coloquei aqui submissão. Condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação. Quando se cria uma lei, ela vai te dizer o que você pode fazer, né? Então, você tem uma condição, uma obrigação para estar fazendo aquilo. E também temos também outro sentido, disposição para obedecer. Então, a submissão, a pessoa tem que ter o quê? Disposição para obedecer. Vai ter uma autoridade e essa pessoa que está no papel de submissa, ela vai ter que ter o quê? Disposição para obedecer. Por isso que a gente está falando, o tempo de hoje é muito difícil encontrar pessoas que têm essa disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, de obediência, né? Então, nós cristãos temos que entender bem o sentido dessa palavra, porque, como eu acabei de falar, nós, como aceitamos a Cristo e buscamos os propósitos de Deus, nós perdemos essa nossa autonomia, não podemos viver mais conforme nosso querer e nossa vontade. Mesmo porque também já falamos nas outras lições o que? O nosso querer e a nossa vontade está muito ligado ao que? Atrelado muito ao que? Aos pecados da carne. Aqueles pecados que, né, está inserido na nossa carne que nos leva a prazeres humanos, coisas que estão na nossa carne, que pode até ser prazeroso para a gente, mas quando escolhemos vivermos para Cristo e para a vontade de Deus, nós abrimos mão justamente de viver na carne. Temos que passar a vivermos o quê? Em espírito. Então, em constante o quê? Oração, vigilância, atenta justamente, né, essa nossa tendência à vontade da nossa carne, com muita cautela e que vigilância. Então, hoje eu não posso mais me comportar da maneira que eu acho que eu posso. Eu tenho que me comportar de acordo com o ensinamento que as escrituras vai trazer para mim. Então, as escrituras ela vai estar sempre ensinando a gente o quê? Como a falar, a como nos comportar, como a tratar principalmente ao próximo, as pessoas que estão ao meu redor, meu esposo, meus filhos. A Bíblia vai ensinar isso tudo para a gente. Então, vamos estarmos aprendendo um novo comportamento, vamos estarmos aprendendo novas situações e a Bíblia também vai nos ensinar a nos comportar perante o quê? As autoridades. A como, né, estarmos agregando a nossa obediência a Deus e respeitando as autoridades. Sendo que submissa, obedecendo. Então, sempre que você vir essa palavra submissão, a gente tem que entender que é o quê? Obediência. Entendermos que não vivemos mais de acordo com a nossa autonomia, aquilo que eu acho, que eu pretendo fazer, isso tem que ser nulo na vida cristã. E buscarmos o quê? A vivermos debaixo da autoridade de Deus. E é agradável a Deus que também sejamos submissos ao que? As autoridades, né, física do mundo, né, dos governantes. E entendermos que essa autoridade foi instituída por Deus, permitida por Deus, seja ela boa, seja ela má. Então, as autoridades, as orientações de Pedro aos cristãos sobre as questões de obediência às autoridades, inicialmente tratam do problema de interpretação judaica, que não era possível qualquer tipo de obediência aos imperadores, reis, governadores, autoridades ímpias, pois a única autoridade a ser obedecida é Deus. Né? Eles tinham esse conceito ali muito forte, né? E
Pedro vai justamente tentar tratar essa questão com os nossos irmãos da época ali de Pedro. E vemos que o próprio Senhor Jesus fez questão de romper com esse segmento equivocado de submissão ao tratar dos impostos, né? Dai a César o que é de César. Então, as leis dos impostos eram muito mal vistas ali pelos judeus. Então, que eles tinham que entregar, né, ali parte do seu trabalho, dos seus rendimentos, às autoridades que eles ainda consideravam que ímpias, pessoas que não estavam agradando a Deus. Então, tinha-se um conceito muito forte, tinha-se, né, ali uma pressão muito grande em questão a isso. Então, Cristo ele já vai finalizar isso, dai a César o que é de César. Né? Então, aquilo que pertence ao homem, pertence ao homem. Deus não vai fazer nunca questão. Ainda mais Deus, que é dono de todas as coisas, vai fazer questão das coisas do homem, né? As coisas humanas. Então, bem como reconheceu a investidura de autoridade dada por Deus Pai. E assim o cristão tem a obrigação no que diz respeito à sua cidadania, em cumprir com os seus direitos e deveres. Então, temos direitos e deveres para cumprirmos, né, aqui nessa terra como cidadãos do céu, cidadãos, né, cristãos, pessoas que buscam levar a palavra de Deus, o evangelho, e levar, né, o propósito de Deus adiante. E a motivação na submissão é uma questão importante, pois não trata de livrar-se do castigo, da punição, das perdas, mas está relacionado com Deus. Pedro diz: sujeitáveis, pois, a toda autoridade humana, por amor ao Senhor. O que ele está falando? Que você tem que se sujeitar a todas as autoridades, não porque você tem que se sujeitar, você achar, igual eu já falei, muitas das vezes a gente vai até achar que não tem que se sujeitar, mas porque você ama Deus, porque você sabe que é agradável a Deus. Aí você pode ver uma situação, pô, eu não acho certo eu trabalhar, ter que dar esse dinheiro todo de imposto para o governo. E a gente tem que se sujeitar a isso, porque a lei vai especificar lá os valores e a gente tem que contribuir com os tributos. E não podemos sonegar porque é crime. Então, não interessa o que eu acho, interessa o que eu tenho que fazer, né? Que é o que? Me sujeitar e sabendo, tendo consciência que estou agradando. E o equilíbrio na submissão deve ser outra questão a ser compreendida, pois tem uma consciência de leis gerais para toda a população. Então, temos essa consciência que tem leis que vai, né, mostrar como que devemos fazer naquele exato momento, né? Igual eu estava falando dos tributos. Então, para toda a população. E por que? Só porque eu sou cristã, sou serva de Deus, aquilo ali não vai... Você está vendo que fica, né, até uma questão difícil de você levar o evangelho e Cristo para outras pessoas, se você nem você respeita a lei do homem, como que você vai respeitar a lei de Deus? Como que você vai respeitar alguém que você nem vê e vai respeitar, né, ao homem, a pessoa que está ali do teu lado, que pode te ferir ou pode te acariciar, você não tá entendendo? Há um peso muito grande. Por isso, como Deus é sábio sobre todas as coisas, a sabedoria pertence a Ele, Ele já sabe que você ia trazer um conflito e é agradável a Ele. É agradável a Deus. A gente tem que colocar em mente que é agradável a Deus, que é o que? Nos submetemos às autoridades. Então, e essa é a vontade de Deus. Entendemos que Deus tem todo o poder, Ele que institui, Ele que faz descer a sepultura, Ele que vai permitir todas essas coisas. Por isso que eu falei, desde a primeira lição, temos que estarmos sempre atentos à questão de que estamos falando de coisas espirituais, trazendo para a vida física, mas são coisas espirituais.
há muito além daqui. Quando passar a matéria física, né, vai haver o quê? Ali só as coisas espirituais que vão ficar, estão guardadas em Deus. Vocês, se quem não está lembrado, né, das primeiras lições, lê lá o início, né, o primeiro capítulo de Pedro. Vocês vão ver, a gente já falamos sobre isso, ele vai estar ensinando justamente essas questões do que está guardado em Deus, a nossa recompensa, a nossa esperança. Então, as questões espirituais, às vezes pode estar muito assim, aquém do nosso entendimento. Principalmente aqueles mais novos na fé têm uma certa dificuldade de entender um pouco essas questões, porque ainda está, né, iniciando ali, está começando a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, às vezes, tem pessoa que nem passa por isso, mas tem pessoas que vai ter uma certa dificuldade, porque às vezes a pessoa também tem muita dificuldade de abrir mão do quê? Do pecado, da minha vontade que está na minha carne. Às vezes a pessoa está presa a uma dependência, né, a um vício. Então ela chega para Cristo, lavada e remida, sim, mas ainda está muito presa às coisas físicas aqui da terra. E ela tem que ir bem procurar entender as coisas espirituais, porque a Bíblia vai falar muito sobre as questões espirituais. Então, aí as pessoas ficam difícil, assim, e a gente quer ver, né? A gente quer tocar. E às vezes, e muitas das vezes essas questões espirituais só estão no quê? No relacionamento individual de cada um com Deus. Então, é uma busca pessoal, uma busca diária. Por isso que Cristo vai sempre, né, tá falando, orar e vigiar. A oração é o quê? É você falar com o Pai, é você estar conversando com Deus e vigiar justamente por causa disso, por estarmos presos à nossa carne, que é tendenciosa ao pecado e às coisas físicas e mundanas. Então temos que estarmos atentos e vigilantes. Se a Bíblia falou, opa, não pode fazer isso, você já liga o alerta, já fica atento e busca entender com os olhos espirituais. Com os olhos da carne não tem necessidade, porque você já vive isso. Mas o porquê eu estarei agradando a Deus? Você só vai conseguir, igual a gente acabamos de ler aqui, seja ela autoridade boa ou mal. Como que você vai entender isso na carne? Mas se Deus é bom, porque Ele quer que eu me submeta a uma autoridade que seja má? Você está entendendo? Isso é uma questão espiritual, gente. Não adianta que você não vai conseguir ver qual o propósito de Deus sobre isso se você estiver na sua carne. É por isso que todo o argumento do ateísmo está sobre essa questão. Ah, mas como que Deus é bom se morre criancinha? Morre criancinha por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Não porque Deus quer que a criança morra. Não, Deus queria que todos nós vivêssemos, nem conhecêssemos a morte. Mas escolhemos o quê? O pecado. Lembra? Lá em Gênesis vai estar falando sobre isso. Então, se eu não começar a olhar com os olhos espirituais, eu vou começar a me perder nesse entendimento, porque eu não reconheço o quê? A autoridade de Deus. E a primeira autoridade que eu tenho que reconhecer na minha vida é de Deus. Aí eu vou começar a entender o porquê Ele quer que eu me submeta às autoridades humanas, porque eu entendo que Ele é autoridade sobre todas as coisas e Ele instituiu todas as autoridades na Terra. Então, você começa a agregar os valores de Deus para a sua vida, porque as coisas de Deus ela é espiritual. Então, não tem entendimento físico nisso, só tem um entendimento espiritual. E quando tivemos debate querendo, né, vou simplificar, como dizia meu professor do seminário, Deus, ele é Deus por si só.
ele não precisa provar a ninguém que ele é Deus. Ele já construiu todas as coisas, ele fez o universo, fez todas as coisas, e a marca dele está. Um dia se revela outro e a glória de Deus. Então, quem não quer acreditar em Deus, que prove que ele não existe. Porque ele já provou, já está mais do que provado e testificado que ele existe. Então, quando nos chegamos a Deus, nos tornamos cristãos, nós temos que entender que Deus, através da morte de Cristo, remiu todos os meus pecados. E eu vivo agora debaixo da autoridade de Deus. Deus, Criador de todas as coisas. Então, eu começo a falar numa nova língua, uma língua espiritual. Uma língua que o homem carnal não tem entendimento. Então, temos esse compromisso de nos achegarmos a Deus. Irmã Liliane, como que eu me chego a Deus? Buscando. Acabei de falar, orando, vigiando, lendo as escrituras e fazendo o que nós estamos fazendo aqui. E estudando a palavra. Buscando conhecer cada vez mais ao nosso Pai, que se revela através da sua palavra. E se revela através da vida de Cristo. E as autoridades cruéis. É um grande desafio para ser entendido e aceito, pois o próprio Nero era alguém classificado não só pelos cristãos como alguém mau e cruel, mas a própria história declara em seus registros como aceitar que pessoa dessa natureza seja ministros de Deus diante do seu povo. Como aceitar uma questão dessa? Como reconhecer que um homem como Adolf Hitler, Stalin, tantos outros ditadores foram colocados e permitidos por Deus como as autoridades? Então, como que você vai chegar a esse entendimento? Então, o grande exemplo vem do Senhor Jesus, que diante das autoridades romanas e judaicas não se opôs a nenhuma delas, mesmo diante da tortura e do plano para crucificá-lo. Ele reconheceu que eram autoridades constituídas por Deus e não fariam nada se Deus não permitisse. A orientação de Pedro era imitar o exemplo de Cristo. E ele diz, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então ele ligava seus pensamentos ao Pai e entendia que era propósito de Deus e a vontade dele, seja feita a sua vontade. Então você vê que ele se entrega às autoridades, né? É muito conhecido, ele foi levado, né, cativo como ovelha muda. Então ele não precisou se defender, ele não precisou argumentar nada. Eu sou o Cristo. Então ele podia dar autoridade aos anjos para vir e guerrear, mas ele não fez. Ele aceitou a sua condição, foi condenado à morte, morreu. Aceitou todo o plano e o projeto de Deus, não desacatou nenhuma autoridade, e ali ele foi passado por tudo aquilo, né, que ele passou, carregou a sua cruz, foi ferido, e fora o peso do nosso pecado, porque a gente está olhando para as questões físicas, e o peso espiritual, todos os nossos pecados sobre ele, e ele aceitou aquilo, porque era a vontade do Pai, e se cumprisse o propósito na morte dele, e ele foi. E Jesus não fez nada para se opor às autoridades da sua época, que diz respeito à sua prisão, julgamento, condenação, tortura e morte. Mesmo ele sabendo que ele merecia, não fez nada. O que ele tinha feito para estar passando por aqui? Humanamente, julgando humanamente. Ele não fez nada, ele não roubou ninguém, não tinha matado ninguém, ele não tinha açoitado ninguém, muito pelo contrário, ele curava as pessoas, ele levava, né, paz, levava uma palavra, né, de retidão para as pessoas mudarem de vida, fazendo milagres, transformando vidas, e ele foi ali
manso, mudo, como um cordeiro, né, direcionado à morte, em silêncio, porque ele reconhecia que a autoridade era do Pai, a autoridade era de Deus. Então ele vai e sem arrumar, né, desculpa, porque ele podia falar, eu não fiz nada, então não vou aceitar isso. Mas ele aceitou. Ele aceitou para agradar a Deus. E nós, como cristãos, temos que olhar o comportamento de Cristo em vida aqui nessa terra, porque muito ele nos ensina, né, como amar o próximo, a nos sujeitarmos às autoridades, a como falar do amor de Deus às pessoas. E tudo isso ele vai transmitir através da sua vida, através do seu ministério. E nós temos que buscar aquilo que os discípulos falavam, né? Sejam meus imitadores como sou de Cristo. Porque o que ele está falando, eu estou imitando a Cristo, eu estou fazendo aquilo que Cristo fez nessa terra. E assim também vocês têm que fazer. Então, que possamos entendermos essa questão espiritual para que o evangelho seja levado de acordo com aquilo que Cristo trouxe para nós. A submissão e o conflito entre a lei de Deus e a dos homens. Então você vê que mesmo que haja um conflito, né, entre a lei dos homens e a lei de Deus, nós temos que sermos submissos. Tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo não apresentam nenhum ponto que limita a obediência ao Estado, deixando em aberto uma submissão absoluta e total. O que fica... Você pega ali, né? Quantas vezes Paulo foi preso? Pedro foi preso e eles iam respeitando as autoridades. Foi preso. E ali eles iam em obediência. Então, assim, absoluta e total submissão. Se falasse, vai ter 50 soltos, eles eram açoitados, ficavam ali presos e não faziam um montinho, não se levantava contra, respeitando. Absolutamente, totalmente. E o que fica explícito no texto é a obediência às autoridades por amor a Cristo. Então, por amor a Cristo, eles se submetiam a isso. Pois toda a autoridade foi instituída por Deus e que os cristãos são encorajados a uma vida de submissão na conduta do comportamento para glorificar Cristo. Então, para glorificar Cristo. Você acha que se Pedro ou Paulo não vão fazer um montinho, já tinha um monte de gente seguindo eles, vão fazer um montinho, não vamos aceitar isso, eu vou ser preso porque eu só estou falando de Cristo, eles estariam glorificando a Cristo? Vamos pensar, vamos analisar, será que se eles buscassem ali uma revolta, uma guerra, uma coisa assim desse tipo, né? Ali naquele momento, tinham pessoas seguindo a eles. Você acha que eles estariam glorificando a Deus? Para pensarmos, né, sobre essas questões. Independente de qualquer situação, o cristão é exortado a obedecer. Isso que eu falei, sempre agrega essa palavra submissão, obediência. Porque está ligado, Deus quer que sejamos submissos, e isso é o que? Uma ordenança de Deus. Então, temos que obedecer. Se obedecemos a Deus, vamos entender que o propósito é esse, obediência a Deus, porque é a vontade dele. E mesmo que haja um conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então, essa concepção produz algumas considerações, especialmente quando nos lembramos de atitude de Pedro diante da autoridade. Após ser preso, juntamente com João, ele diz: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vivemos e ouvimos. Ele não podia deixar de falar de Cristo. E as autoridades que iam julgar se eles estavam fazendo algo
estava agradando a Deus ou não. Estava na mão deles. Eles eram a autoridade. É o que ele está falando. Vocês são autoridade. Vocês vão ter que julgar. Se perante os olhos de vocês eu estou fazendo ou não a vontade de Deus. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que eu vivi e vivo em Cristo. E a minha missão, as autoridades humanas têm restrições a partir do limite de atuação a cada esfera de poder. Então, será que eu estou mais presa na minha vida? Será que se eu for missionária, assim, em algum país que eu não posso falar de Cristo? Poxa, eu vou lá falar de Cristo, mas lá as autoridades não aceitam, eu posso morrer. Será que eu estou tão presa à minha vida, ou eu estou tão determinada a levar o evangelho? Você tem que parar e pensar, você tem que responder essas questões para você mesmo, assim como Pedro, né, ele lança ali sobre as autoridades, vocês vão ter que julgar. E a mesma coisa na sua vida, você vai ter que julgar se você está dando tanto valor à sua vida ou ao evangelho de Cristo. Eu não quero morrer para pregar lá numa missão onde as pessoas matam cristãos. Mas eu posso pregar aqui. Eu vou te julgar. Você vai me julgar? Não. Quem vai te julgar vai ser Deus. Então você tem que ter em consciência isso. Você tem que examinar a cada instante, a cada momento. A única coisa que eu te falo, se foi Deus que mandou você ir, então você vai. Né? Porque a gente tem que obedecer a Deus. Então você vai, e se Deus te pediu é porque Ele vai, né, te favorecer, ou mesmo se for, né, do agrado dele te levar ali nessa missão, mas você cumpriu o propósito dele. Então a gente tem que pensar de uma maneira, sempre se posicionando para aquilo que é a vontade de Deus e o querer de Deus. Então, buscar entender isso através do que? Das nossas orações, da busca constante por Deus, né? Buscando conhecer cada vez mais as Escrituras, a palavra de Deus, estudando, nos dedicando, né, a cada dia. Então, na Bíblia encontraremos exemplos que são encorajadores para se posicionar contra conflitos o conflito aparecer. Daniel, diante do decreto do rei, exigindo adoração por 30 dias, não teve dúvida em se posicionar diante de uma ação do governo autoridade. Daniel não negociou a sua fidelidade a Deus. Aqui é uma questão, né? Poxa, como que você vai viver uma vida de busca constante de Deus se você não ora? Ali, né, foi decretado, ele não podia fazer as orações ao Deus dele. Ou ele ia obedecer às autoridades, ou ele ia obedecer a Deus. Então, mas ele foi julgado e condenado pelo homem. Ele não foi ferido porque Deus fechou a boca dos leões, mas ele foi jogado na cova dos leões pela desobediência dele. Ele se propôs a passar pela autoridade do homem, não negando a sua posição diante de Deus, mas também não desrespeitou a lei do homem, porque se ele foi condenado e jogado na cova dos leões, ele passou pelas autoridades, foi condenado e punido. Então, é o que eu acabei de dizer, você quer ir lá no país falar de Cristo, que você sabe que mata os cristãos, mata as pessoas que levam a mensagem, que leva a Bíblia, né? Porque tem países que a gente sabe que não aceita isso. É uma condição sua com Deus. Deus está te mandando ir? Você sente essa vontade profundamente, quer fazer missão em qualquer parte do mundo? Ora a Deus, peça a Deus para abrir as portas, te levar. E também, se não for da vontade de Deus esse propósito para sua vida, aceita também o não de Deus. E você que tem medo e Deus está mandando você ir, você aceita a vontade de Deus e vá, porque Deus vai te garantir. E no ruim de tudo, se tirarem sua vida porque você está falando de Deus, de Jesus, você vai descansar no braço do Pai. Vai se cumprir o propósito na sua vida. Então,
Você tem que buscar o quê? Agradar a Deus. E respeitar as autoridades, porque essa é a vontade de Deus. Portanto, todo cristão precisa de discernimento para definir quando é o limite da obediência ao governo civil, à luz das escrituras sagradas, aplicando o conceito de dupla cidadania. Temos dupla cidadania, né? A cidadania dos céus e a cidadania aqui da terra. Então, a gente tem que saber trabalhar essas questões. Eu falei na primeira lição, né? A questão física, social, psicológica. E aí a gente entra ali no campo espiritual, que tem muitos mistérios, coisas que vai além do nosso entendimento. E quando estamos presos às questões sociais, psicológicas, físicas, biológicas, fica mais difícil ainda entendermos as coisas espirituais. Então, portanto, que possamos estarmos buscando as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus, através do que? Das orações e estudando a palavra, a submissão diversificada. A questão dos escravos foi tratada pelo apóstolo Pedro dentro do contexto da escravidão, uma vez que a população no primeiro século era composta entre 25% a 40% de escravos na sociedade romana. Era uma mensagem dirigida aos cristãos de como deveriam se comportar em relação aos seus senhores. E ele diz: escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Um novo modelo de vida está sendo proposto aos servos a partir do ensino e exemplo deixado pelo próprio Jesus Cristo. Amem, porém, aos seus inimigos e façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão os filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os... Porque Ele é bondoso com os ingratos e maus. O apóstolo Paulo escreveu nesta mesma direção: escravos, obedeçam em todos os seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem a Deus. Então você vê que toda essa submissão, toda essa preocupação em estarmos submissos à autoridade é para quê? Para agradar a Deus. Para levarmos uma mensagem de amor. E uma mensagem de amor, ela é levada com gestos simples. Gestos, né? Igual nós vamos ver do próprio Cristo, em silêncio. Porque o maior gesto de amor o mundo não viu. E ele foi levado como ovelha muda. Ele morreu em silêncio para mostrar ao mundo em que o propósito de Deus é maior até do que a vida. Então, a nossa vida aqui nessa terra, ela tem que estar em prol do quê? Da vida que vamos viver em Deus. Aquilo que nós lemos na primeira lição, né? Que está guardada em Deus para nós. Uma recompensa que foi gerada por Deus, guardada com Ele, onde ninguém pode mexer ou atrelar alguma coisa que venha perder, porque está guardada em Deus e é guardada, bem segura, né? Então, que possamos preservar nossa vida em Deus, né? Entendendo que nosso propósito é na nossa vida em que vamos viver com Deus lá no céu. Então, esse é o propósito. E eu vou para lá sozinha? Não, eu tenho que cumprir o meu ID, levar o evangelho a toda criatura. Todos precisam saber do amor de Cristo. Todos precisam conhecer o verdadeiro amor. Todos precisam saber reconhecer essa nova vida que está guardada em Deus. Então, eu tenho esse compromisso. Eu tenho
que cumprir com obediência esse propósito, que é levar amor. Então, se eu amo a minha salvação, eu tenho que entender, já falamos bastante sobre a salvação, entender bem o que é a salvação e qual é o propósito da salvação e levar essa mensagem a todos. A todos, e todos aqueles que abrir o coração e receber a Cristo será salvo. Então, esse é o propósito. E somos exortados à submissão às autoridades que foram levantadas por Deus, independente se são boas ou ruins. Seja os governantes nas esferas federal, estadual, municipal, sejam superiores, patrões ou diretores, enfim, o cristão é chamado para dar exemplo de que serve verdadeiramente a Cristo, pois mira o seu exemplo, que sofreu injustamente, tendo todo motivo para se rebelar, mas ficou mudo diante das autoridades romanas e judaicas. Jesus é o nosso exemplo de submissão. Somos submissos não a homens e instituições, mas a Deus. Então, que você possa guardar isso no seu coração. Somos submissos por amor a Deus, porque queremos agradar a Deus, queremos glorificar o nome dele nessa terra. E mesmo que as pessoas olhem e não entendam, não vejam, né, com espanto, mas que o nome de Deus seja glorificado. E às vezes esse espanto traz libertação a outras pessoas, que as pessoas vão começar a... Gente, eu não entendo esse comportamento, querer, né, matar a sua curiosidade, buscar, conhecer, entender, e elas vão se deparar com quem? Com Cristo. E eu creio. E vidas são libertas, e justamente por causa do nosso comportamento. Muitas das vezes a palavra falada, dita tantas vezes, mas o comportamento chama mais atenção. Um comportamento verdadeiro cristão, aquele que está submisso às autoridades, aqueles que estão dispostos a pagar o preço, mesmo na dor, no sofrimento, está ali louvando, glorificando o nome do Senhor. Deus está levando, e as pessoas que estão olhando e vendo, elas começam a querer entender por que isso, como que sucede isso, como que a pessoa passa por isso e está tão em paz. E eles começam uma busca, mas uma busca pelo quê? Pela essa paz, por essa resposta que só vem de Deus. Então, por que os cristãos devem sujeitar-se à autoridade? Você começa a pensar por que o cristão tem que se sujeitar às autoridades. Existe um limite para os cristãos se submeterem às autoridades? Você acha que tem algum limite para isso? A escravidão em todas as épocas nos envergonha e nos constrange, mas faz parte da história humana. À luz da Bíblia, como conciliar o ensino cristão à submissão aos senhores na escravidão? Você tem que começar a entender esse ponto histórico também, porque como a Bíblia, né, é de um tempo, né, de escravidão, para você ter argumento, né, na hora de evangelizar sobre essa questão, né, de escravidão. E a submissão a Deus oferece sabedoria ao homem para viver bem com todos. Então, quando Deus pede para que sejamos, é justamente para isso, para que possamos viver bem com todos. Você querer uma guerra, briga por tudo, com todos, isso não pertence a Deus, porque Deus, ele é um Deus de paz, ele é um Deus que ele traz amor, traz, né? Ele destrói os conflitos. Então não adianta você, como cristão, querer sempre briga, conflito, isso você não vai agregar nada a ninguém. Você só vai dispersar as ovelhas perdidas. Você tem que trazer com o quê? Lembra? A gente falamos muito isso na aula passada, sobre empatia, amar, se colocar no lugar do próximo, pensar nas suas atitudes, no seu comportamento, sempre avaliando e poderando se está realmente agradando a Deus. Porque você tem que avaliar a sua vida, não a vida do seu irmão, a vida das outras pessoas. Você tem que ter noção que só você é responsável pelas suas atitudes. Então, se você começa a abrir mão da sua vontade carnal e começa a buscar uma vida espiritual de santidade guardada em Deus,
você vai começar a entender essas coisas. Lembra, a gente falamos também na aula passada, eu vou começar, se eu falo gritando, eu vou começar a falar mais baixo, mais manso. Se eu sou uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, ficar de fofoca, eu vou começar a abrir mão, porque eu sei que fofoca mata as pessoas, destrói vida, defama as pessoas. Eu vou começar a abrir mão disso. Então, a gente vai começar a se polir, se corrigir, porque você está se autoexaminando e se enquadrando no que é o propósito e a vontade de Deus na sua vida. Então, eu aguardo os irmãos para a próxima lição. A próxima lição é a 6. Quem tiver essa revistinha, né, Helena, porque a gente está postando junto, né, a lição no mesmo dia da pregação. Mas estaremos aqui domingo, se Deus quiser, pregando a lição 6, estudando junto. Não esqueça, né, de mandar as perguntas, dúvidas, ou até mesmo também questões que vocês queiram estar agregando ao ensino. Então, a paz seja convosco, fiquem em Deus e boa Páscoa. Fiquem com Deus.